Pesquisas que salvam vidas. Carolina, 38 anos. Mas a minha vida normal, assim, eu tenho. Vera, 52 anos. Eu caminho já mais longe, não sinto mais tanto cansaço. Rubens, 51 anos. Se eu não tivesse tomado essa medicação, acredito que eu não estaria mais aqui. Sabem o que Carolina, Vera e Rubens têm em comum? São exemplos de pacientes que estão vivos até hoje graças a medicamentos desenvolvidos com o apoio do Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa. A hipertensão arterial pulmonar é uma doença rara que atinge 1 em cada 1 milhão de habitantes. A cardiologista Gisela Meyer é chefe do Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa. A hipertensão arterial pulmonar é uma doença rara que atinge principalmente pessoas jovens, indivíduos, crianças entre 7 a 10 anos de idade, adolescentes, adultos jovens, em sua maioria, né? E que tem alta mortalidade. Se a gente faz o diagnóstico da doença e não consegue tratar os nossos pacientes num período de 2 anos, a gente tem metade desse grupo morto nesse período de 2 anos se não receber tratamento. Os medicamentos produzidos pelos laboratórios e testados pelos centros hospitalares no mundo inteiro visam gerar menos efeitos colaterais e ter mais efetividade no tratamento das doenças. Atualmente, o Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa realiza 5 pesquisas clínicas com a participação de 70 voluntários. Pelo menos 4 medicamentos testados pelo centro já estão no mercado ajudando a salvar vidas. Carolina, de 38 anos, desenvolveu e descobriu a doença há 12 anos após uma gravidez. Mas logo depois que passou a gestação, eu comecei a ter desmaios, assim, sentir muito cansaço. Até no começo, assim, eu achava que era assim, cansaço de ser mãe, de amamentar, essas coisas. Anemia, a gente fica achando, mas aí, assim, a primeira vez que eu passei mal, desmaiei mesmo, fui para pronto-socorro, aí fui diagnosticada, né, com hipertensão pulmonar. A pneumologista Fernanda Spilimbergo integra o Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa. Então, quando se pensa em hipertensão pulmonar, o exame de rastreamento é o ecocardiograma, que é o exame que deve ser feito para a gente avaliar, através das medidas das pressões da artéria pulmonar, a gente consegue suspeitar se existe hipertensão pulmonar ou não. Porém, o diagnóstico dessa doença ele tem que ser feito por um cateterismo cardíaco direito, que acaba sendo um exame um pouco mais invasivo. Vera, de 52 anos, trata a hipertensão arterial pulmonar há 6 anos. A doença foi desencadeada quando teve um problema com a guarda da filha. Foi diagnosticado depois que eu fui parar no hospital com uma dor muito forte no peito e um batimento muito forte na artéria, nessa veia aqui, né? E um inchaço nas minhas pernas. Rubens, de 51 anos, começou a ter os sintomas da doença 5 anos antes de ser diagnosticado em 2011. Passou por vários médicos especialistas e nenhum identificou. Fui diagnosticado por várias causas, inclusive até uma médica disse que o meu problema era psicológico. Rubens acredita que não estaria vivo sem a medicação desenvolvida com o apoio da Santa Casa. Se eu não tivesse tomado essa medicação, acredito que eu não estaria mais aqui. 4 anos atrás, hipertensão é uma doença progressiva. Com essa medicação, os sintomas se estabilizaram e não progrediram. Vera relata o que melhorou na sua vida desde que começou a fazer parte da pesquisa e utilizar os medicamentos. Antes eu dormia praticamente quase sentada, né? Me faltava muito ar, hoje eu já tenho essa facilidade de dormir. Eu não conseguia muito subir escada, descer escada, hoje eu já estou conseguindo, sabe? Carolina não encontrou tratamento para a doença em São Paulo e decidiu procurar ajuda na internet. Já estava inclusive na fila para o transplante de pulmão. Daí descobri pela internet, a doutora Gisela, que faz o tratamento aqui em Porto Alegre, ela já tinha medicamentos aqui. Então eu vim para cá. O medicamento usado por Carolina custa cerca de R$80 mil por mês. Como ela participa da pesquisa, receberá gratuitamente pelo resto da vida ou enquanto ele estiver fazendo efeito. Enquanto falava com a reportagem, a bomba de infusão injetava a droga através de um catéter. Esse procedimento ocorre nas 24 horas do dia. Ela carrega o aparelho numa bolsa térmica para onde vai. Nesse 1 ano que eu fiquei lá, eu fiquei basicamente acamada, né? Eu fiquei 1 ano de cama. Então, assim, eu não fazia nada. Eu chegava a desmaiar, assim, deitada. Deitada, eu ia virar na cama de um lado, eu desmaiava. Carolina conta que de lá para cá muita coisa mudou, e para melhor. Levo meu filho para a escola, faço comida, venho,
Estou fazendo até reabilitação, faço exercício físico. Gisela Meyer destaca que as pesquisas trouxeram uma nova esperança de vida para estes pacientes. Hoje nós temos muitos pacientes, a grande maioria dos nossos pacientes, com mais de 15 anos de acompanhamento, que estão levando suas vidas normalmente, desde que utilizem as medicações que nós conseguimos desenvolver através desses estudos clínicos. A pneumologista Fernanda Spilimbergo traz exemplos práticos do que o tratamento melhora na vida dos pacientes. Mães que não podiam agarrar os seus filhos no colo, crianças que não podiam andar de bicicleta. E então, com o advento da terapia, essas pessoas conseguiram fazer essas coisas mínimas da rotina que, na verdade, um paciente sadio, a gente acaba nem valorizando. A Santa Casa é referência mundial no tratamento de hipertensão arterial pulmonar e é a instituição com o maior número de pacientes participando de estudos clínicos sobre a doença no mundo. Na próxima reportagem, as pesquisas que salvam vidas de pacientes com câncer. Eu me sinto curada, né? Edição de áudio Douglas Weber. Reportagem Eduardo Matos. O Hospital Santa Rita, do Complexo da Santa Casa de Porto Alegre, é líder em prevenção e diagnóstico em oncologia. Em 1995, foi criado o Núcleo de Novos Tratamentos em Câncer na instituição. De lá para cá, mais de 500 voluntários participaram dos estudos. Pelo menos 14 medicamentos dos 20 pesquisados se mostraram eficazes no tratamento dos mais variados tipos da doença. O médico oncologista e hematologista Carlos Eugênio Escovar é chefe do setor. Lembra que a participação dos pacientes nos estudos clínicos melhora a vida deles em razão da utilização de medicamentos mais modernos que ainda nem estão no mercado. A grande maioria desses pacientes recebe um bem muito precioso, que é mais tempo de vida e mais tempo de vida boa e convívio com a sua família. Um dos medicamentos testados pelo Núcleo de Novos Tratamentos em Câncer da Santa Casa é o Ipilimumab. Usado para o tratamento do câncer de pele, se tivesse de ser comprado, o paciente gastaria R$240 mil a cada 3 meses. Tu tens um paciente, por exemplo, como melanoma, como a gente tem, que teria uma expectativa de vida de 6 meses e está vivo há 5 anos por causa de uma droga dessas, isso nos deixa extremamente felizes e crédulos que a pesquisa clínica é um caminho importante na oncologia. Dona Isolde, de 61 anos, descobriu um câncer de mama em 2009. Foi no exame de rotina e a minha doutora lá de Guaíba pegou e descobriu, né? Aí ela mandou fazer os papel tudo, mandou para espera, entendeu? Aí depois que eles me chamaram aqui na Santa Casa. Isolde fez cirurgia para a retirada do tumor de um dos seios. Por participar da pesquisa clínica, recebe o medicamento gratuitamente. Se não, teria de pagar R$20 mil a cada 21 dias, que é o intervalo das sessões de quimioterapia. Atualmente responde muito bem às drogas, mas nem tudo foi tranquilo ao longo do tratamento. A paciente lembra que no início os efeitos colaterais eram maiores, porque usavam um medicamento a mais do que atualmente. Eu tive muita ferida na boca, dentro do nariz, né? Coceira no corpo, isso aí eu enchei bastante, me dava tontura, saía sangue pelo nariz. Caiu o seu cabelo? Caiu todo o cabelo. Mas o quadro de saúde de Dona Isolde mudou e o ânimo também. Antes eu gostava de ficar mais dentro de casa, claro, eu trabalhava fora também, né, no caso, né, mas eu gostava de ficar mais dentro de casa. Agora não, agora eu tenho vontade de sair, sabe, sair, passear, caminhar. O Dr. Carlos Eugênio Escovar lembra que os medicamentos mais modernos contra o câncer são muito caros, de difícil acesso para a população e que para quem participa das pesquisas não tem custo. São drogas que chegam a custar, no correr de um mês, R$200 mil. Dona Isolde destaca a importância de participar de estudos como esse para ela e para outros pacientes. Para mim é muito importante, né? Com esse medicamento eu posso salvar outras pessoas que venha ter o mesmo tipo de câncer que eu tive, né? Quando perguntada se as pesquisas salvam vidas... Salvam. Assim como, graças a Deus, eu tô salva já, né? Porque eu me sinto curada, né? O Dr. Carlos Eugênio Escovar tem convicção de que as pesquisas salvam vidas. Porque elas incorporam ao nosso tratamento drogas novas, drogas menos tóxicas, drogas que são drogas-alvo, então a gente tem descoberto drogas que agem especificamente
numa mutação do tumor, numa célula do tumor, e a pesquisa clínica faz diferença. Na próxima reportagem, um projeto piloto na área de tecnologia hospitalar. A gente aplicou alguns métodos de invasão, que são os métodos que os hackers utilizam, para tentar invadir a nossa rede, invadir nosso equipamento, e foi possível invadir sim esse equipamento. Edição de áudio Douglas Weber. Reportagem Eduardo Matos. Pesquisas que salvam vidas. Se as pesquisas clínicas feitas pela Santa Casa de Porto Alegre, que divulgamos aqui nas reportagens anteriores, para desenvolver medicamentos de combate a doenças mortais, como hipertensão pulmonar e câncer, salvam vidas, um outro tipo de estudo vem ganhando força na instituição e com o mesmo propósito. Trata-se das pesquisas em tecnologia hospitalar. Imaginem um local onde trabalham médicos, engenheiros, biólogos, físicos, enfermeiros, entre outros. Pois é exatamente assim a rotina do Departamento de Engenharia Clínica da Santa Casa de Porto Alegre. A engenheira eletrônica e pós-doutora em engenharia de produção, Léria Rosane Holzbach, é a chefe da equipe. Trabalhamos com tecnologias médicas, desde processos de tecnologias médicas, esterilização, nós também trabalhamos, e também até desenvolvimento de produto. Atualmente são 7 pesquisas em andamento no Departamento de Engenharia Clínica da Santa Casa de Porto Alegre. 2 delas em parcerias com universidades e com foco na segurança do paciente. Um deles, é a segurança dos dados do paciente, em equipamentos médicos, junto com a Universidade Federal de Itajubá. E um outro também é um projeto que nós também estamos trabalhando, junto também com a Universidade aqui Federal do Rio Grande do Sul, sobre custos, que foi uma encomenda do Ministério da Saúde para ver o valor, o quanto custa manter um equipamento, desde um tomógrafo até uma bomba de infusão. O físico Ricardo Castilho Wunderlich trabalha num projeto piloto no Brasil de implantação da norma internacional que trata de gerenciamento de risco de redes com equipamentos médicos conectados, a IEC 80001. A Universidade Federal de Itajubá escolheu a Santa Casa para desenvolver a pesquisa. A partir do momento que eu conecto um equipamento médico em uma rede comum, seja num hospital, seja numa clínica, essa rede passa a ser considerada uma rede médica. Ricardo lembra que os equipamentos ligados às redes possuem vulnerabilidades e, por isso, a necessidade da pesquisa. Para não prejudicar o funcionamento do sistema do hospital e tornar a pesquisa a mais confiável possível, foi criada uma sub-rede para os testes. Segmentamos a nossa rede aqui na Santa Casa, escolhemos um equipamento médico que está conectado na rede para fazer esses testes. Tá? Então, a gente aplicou alguns métodos de invasão, que são os métodos que os hackers utilizam, para tentar invadir a nossa rede, invadir nosso equipamento, e foi possível invadir sim esse equipamento. O próximo passo, após a constatação da vulnerabilidade, é indicar uma solução ao fabricante. A gente propõe no final, ele está em processo de conclusão, a gente propõe no final metodologias para evitar essa invasão. Primeiro, a gente solicita para o fabricante, esse fabricante que participou do teste, recebeu já uma lista das portas que estão abertas no seu equipamento para que ele feche as portas ou que nos permita fechar. Na prática, mais uma pesquisa que salva vidas. Dá alguns exemplos para nós aí, Ricardo. Poderia ser um marca-passo. O hacker pode invadir a rede, invadir o equipamento médico, parar um marca-passo, parar todo um equipamento de radioterapia, parar equipamentos de suporte à vida. A outra pesquisa citada pela doutora Léria no início da nossa reportagem sobre o custo de manutenção de equipamentos hospitalares, em parceria com a URGS, foi solicitada pelo Ministério da Saúde. Ia manter com segurança para o paciente e segurança dos dados, aquilo que o equipamento vai apresentar para o médico fazer uma terapia ou diagnóstico em cima, ele deve ser preciso. Além da questão de segurança para o paciente, que é o mais importante, claro, há também uma questão financeira. Há equipamentos caríssimos nos hospitais que, se não tiverem a devida manutenção, podem gerar um prejuízo desnecessário à instituição. Um tomógrafo na base de
5 milhões, 4 milhões e meio a 5 milhões, um acelerador linear, né, na faixa de 7 milhões de reais. O diretor médico e de ensino e pesquisa da Santa Casa, Jorge Hetzel, destaca a importância da área tecnológica para a segurança do paciente. Do ponto de vista de tecnologia, as pesquisas que são realizadas visam o aperfeiçoamento de alguns equipamentos que já estão em uso e o teste de alguns equipamentos que estão prestes a ser lançados. A Santa Casa realiza atualmente 289 pesquisas, sendo 204 acadêmicas e 85 multicêntricas. São 285 voluntários participando das pesquisas clínicas, a maioria nas áreas de cardiologia, nefrologia e oncologia. Edição de áudio Douglas Weber. Reportagens Eduardo Matos.